Caríssimos irmãos e irmãs do programa Palavra de Deus Proseada, depois de umas longas férias, nós aqui retomamos a nossa catequese, o nosso encontro com a Palavra de Deus. E junto comigo está o irmão Evanilson. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo bem, irmão John, tudo bem, pessoal que está em casa. E que bom estarmos aqui novamente neste novo ano que se inicia. Depois de muito discutirmos, nós decidimos não fazer como ano passado, que praticamente vimos introduções de livros, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, mas de uma forma geral. Não foi isso, irmão Evanilson? Esse ano vamos procurar fazer um pouquinho diferente. Nós vamos estudar, já que estamos no ano B, do abecedário, vamos ler por inteiro o Evangelho de São Marcos. Claro que uma leitura dirigida, uma leitura que frutifique, seja espiritualmente, seja também historicamente. Eu não sei se eu estou querendo me adiantar um pouco, eu não sei se tu irás explicar, irmão John, mas seria bom explicar para o pessoal em casa que nossa liturgia ela está dividida num conjunto que vai do ano A ao C, onde a gente tem alguns evangelistas certos em cada ano nas leituras do tempo comum, para que o povo possa compreender por que estamos falando nessa linguagem, porque estamos no ano B. Olha, irmão Evanilson, antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, é claro, e aqui tenho que ressaltar que foi uma grande novidade trazida pelo Concílio, em colocar no centro a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus começasse a frutificar no coração de nossas comunidades cristãs católicas. Porque antes do Concílio Vaticano II, o padre lia no domingo o Evangelho de Mateus. E quando fosse o próximo ano, o evangelista seria Mateus. Era a preferência da igreja. E praticamente na semana ele repetiu o Evangelho do domingo. Veja como modificou. Não tinha um abecedário. O abecedário é uma novidade do Concílio Vaticano II, das reformas litúrgicas, que trouxe grande benefício para a igreja e para cada um de nós, que podemos escutar ao menos ao longo de 3 anos boa parte da Sagrada Escritura. Não toda, mas boa parte sim. E assim se consolidou que no ano A se leria o Evangelho de Mateus, no ano B o Evangelho de Marcos e no ano C o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de São João continuou da mesma forma que era anteriormente ao concílio, com suas adaptações, na Páscoa, no dia da Paixão do Senhor, no dia do Natal do Senhor, e assim progressivamente. Não sei se fui claro até aí. Tudo bem. Então vamos ao nosso assunto, que é o Evangelho de São Marcos. Primeiro, vamos colocar algumas premissas para podermos iniciar a leitura. No século 18, 19, se levantou a questão do Jesus, da fé, o Cristo da fé e o Jesus histórico. E esses estudiosos, aqui não vamos entrar muito em detalhe, de certa forma descobriram que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Primeiro pela linguagem. As cristologias aqui não são tão altas. A cristologia ainda é baixa para o contexto. A não importância com a infância de Jesus. Partes da ressurreição que estava no coração muito dos cristãos
da primeira geração e segunda geração não aparece nesse texto aqui de Marcos. Os textos da ressurreição foram perdidos, não se encontram. Um apêndice deuterocanônico foi acrescentado depois, logo ali, quando as comunidades deram as mãos e formaram a grande igreja que nós conhecemos hoje, Igreja Católica. Começou a aparecer as chamadas heresias gnósticas. E esses textos que não eram nominados por São Justino Marte passaram a ter esse grande título que nós hoje temos em nossas Bíblias. Como é o título que está na sua Bíblia? A preparação do ministério de Jesus. Não, o primeiro grande título. Evangelho segundo São Marcos. Esse título foi dado por São Justino Marte. Antes, apenas se chamavam os Escritos dos Apóstolos. E quando começou a aparecer as heresias, as chamadas heresias gnósticas, o gnosticismo é uma religião que se aproxima muito do cristianismo. Muitas coisas que são da filosofia platônica se aproximaram ao cristianismo, só que o gnosticismo beirou, quer dizer, caiu dentro da heresia, pois seguia bem mais o platonismo do que a fé em Jesus Cristo. E assim, para que esses textos sagrados fossem conservados como primeiríssimos, Justino Marte precisou dar um título, e é o título que nós conhecemos hoje: Evangelho segundo São Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas e segundo João. Foi um título dado depois. Primeiro, por que sabemos disso? O autor do texto sagrado não se coloca nenhuma vez no momento em que está sendo escrito, no momento que está sendo falado. Salvaguardam alguma vez ali pela paixão do Senhor, mas aí entraremos em mais detalhe quando formos falar sobre este assunto. Os títulos que temos depois são títulos fictícios, que não se encontram nos códices. É colocado esses títulos, e aqui nós seguimos a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia do Peregrino também tem seus títulos próprios. A Bíblia Ave Maria também vai ter seus títulos, que não segue uma tradução, mas os tradutores dão aos textos títulos para que o leitor, para introduzir o leitor naquele assunto que vai ser tratado. E aqui o Evangelho. Acho que, dada isso, nós podemos começar a leitura, do texto, sem dizer os títulos, mas apenas o texto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí o primeiro versículo nós já paramos. O autor está colocando a tese. E a tese é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa tese, ele só vai chegar na conclusão dela no fim do Evangelho. Na hora do ápice, no clímax. Na hora da cruz, o centurião romano vai dizer: na verdade, este era o Filho de Deus. E aqui nós já sabemos que o evangelista está escrevendo para pagãos. E provavelmente pagãos de origem romana, porque vai ser um romano que vai confessar esta fé, esta tese que ele coloca no primeiro versículo: Jesus Cristo, Filho de Deus. Aliás, ainda aqui temos um termo muito importante: Evangelho, O que significa essa palavra? Evangelho. Anúncio da Boa Nova.
anúncio da Boa Nova. Aqui é anúncio da Boa Nova de Jesus, o Evangelho de Jesus. Porque antes, quando tinham as guerras, um mensageiro trazia o Evangelho, dizendo a Boa Nova. A Boa Nova era que eles tinham vencido a guerra. Aqui não vai ser mais aquela guerra que costumava vencer os israelitas nos tempos antigos, mas o vencer de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte com a ressurreição e a vida. O chamado querigma. Cristo que morreu, mas venceu a morte, ressuscitou e está vivo no meio de nós. E é por isso que lemos esses textos do Evangelho, senão não teria nenhum sentido. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Quando o autor vai escrever o Evangelho, ele vai buscar nas fontes do Antigo Testamento algo para dar credibilidade à sua palavra. E aqui nós já de cara notamos que o evangelista não teve interesse de tratar sobre a infância de Jesus. Mas interessante, ele vai fazer com que João Batista seja subordinado a Jesus. Que em um primeiro momento existiam os discípulos de João Batista e existiam os discípulos de Jesus. E só no final da virada do século I para o século II é que esses discípulos de João Batista vão desaparecer. Contudo, aqui no momento em que o evangelista está escrevendo, ainda tem discípulos do Batista e discípulos de Jesus, o chamado cristianismo. Porque o judaísmo, irmão Evanilson, ele nunca teve uma presidência central, digamos assim. Nós temos na Igreja Católica o Papa, né? Que é aquele que preside na caridade os irmãos, vamos dizer assim, confirma na caridade os irmãos. No judaísmo não existe isso, então eram vários judaísmos. E aqui a seita messiânica de Jesus ainda está dentro do judaísmo. Está saindo-se aos poucos, mas ainda está infiltrada no judaísmo. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E ia até ele toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Percebemos bem lá no versículo 7, no versículo 8, que João Batista estava ali a pregar, a anunciar, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele também esperava. E nessa expectativa messiânica, ele espera aquele que vai vir batizar com o Espírito Santo, com fogo abrasador. Ele espera uma vinda gloriosa do Messias, que depois o próprio Batista se decepcionará. Jesus vai vir
trazendo uma mensagem mais de misericórdia e de amor. Por isso, vai mandar seus discípulos depois perguntar se é ele que vem ou deverá esperar um outro. É você mesmo que veio? Ele vai mandar dizer a Jesus, ou devemos esperar um outro? E aí Jesus vai dizer que os pobres são evangelizados, os cegos veem, os coxos andam. Podemos continuar a leitura. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito Santo, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aqui o evangelista começa a sustentar a sua tese. O primeiro a dizer que Jesus é filho de Deus é o próprio Deus, no momento em que o Batista batiza um nazareno. Importante notar, o evangelista Marcos só coloca os fatos. Não tem diálogo de João com Jesus aqui nesse primeiro momento. O Evangelho de Marcos não diz como era que João batizava ou falava lá para os soldados romanos, para os fariseus. Não tem pergunta dos fariseus a João Batista, nada. Diz a região geográfica, ele está ali pregando, diz o que ele pregava, diz que ele batizava com água. E fala que Jesus foi até lá e foi batizado por ele. Subordinou João Batista a Jesus. E aqui encontramos de fato uma coisa histórica. Jesus foi batizado por João Batista. Jamais os cristãos teriam inventado tal coisa. E provavelmente Jesus deve ter ficado como discípulo de João Batista por algum tempo. Isso nós nunca vamos saber de fato, porque não está relatado nos evangelhos, e dos versículos, 3 versículos que se encontram no Evangelho de São João, não dá para reconstruir um fato histórico. Vamos lá às tentações e terminamos por hoje, né? E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ele teve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. E aqui nós vamos encerrar o nosso estudo no Evangelho de São Marcos. Aqui terminamos a primeira página do livro, né? Se assim podemos dizer, segundo São Marcos. E novamente aquilo que falava. Dá para perceber-se que esse texto é o texto mais primitivo, porque é escrito em um contexto que também não era tão favorável. O evangelista usa de palavras breves, relata a história, coloca o acontecimento, mas quase não se tem palavras e diálogos de Jesus. Se fôssemos no Evangelho de Mateus, encontraríamos o Satanás, o demônio, falando 3 vezes com Jesus e Jesus vencendo as tentações. Nesse texto, não. Apenas diz que Jesus foi para o deserto, impelido, claro, pelo Espírito. Lá fica 40 dias, é tentado por Satanás, vive entre as feras e os anjos o servem. E encerra a história. É bom nós termos consciência disso, porque os primeiros cristãos, eles
Os cristãos da segunda geração e da comunidade acharam-se por bem no direito de colocar a sua teologia nos lábios de Jesus para dizer: a igreja continua a missão de Jesus, a missão de Jesus é continuada na igreja. Uma ótima semana a todos. A gente está aqui começando, né, irmão Evanilson, nessa modalidade, e vamos caminhando. Obrigado pela compreensão de todos. Até a próxima semana e obrigado por vocês estarem nos acompanhando.